Buenas tardes, mis queridos. ¿Cómo están ustedes? ¿Están todos bien? ¡Qué bueno! Sean bienvenidos a más una clase de español. Nuestra clase de español de hoy es pretérito imperfecto, ¿vale? Entonces vamos a abrir nuestros libros en la página 73, por favor. Então, queridos, o nosso conteúdo de hoje continua sendo o pretérito imperfeito, certo? Que nós estudamos na aula anterior. E a gente descobriu, né? E nós compreendemos que o pretérito imperfeito, em espanhol, ele é usado para indicar uma ação habitual, certo? Que foi realizada no passado e que também pode ser contínua, né? Você começou no passado e demorou um bom tempo realizando esta atividade, como nos exemplos que nós vimos na aula anterior, tá bom? Então, não é tão diferente do pretérito simples. Às vezes, podem acontecer da gente confundir um pouco. Então, por isso, nós vamos agora para a correção das atividades que ficaram para casa, que é uma maneira da gente revisar o nosso conteúdo e ver, né, compreender o uso desses verbos dentro do contexto. Porque uma coisa é a gente estudar a tabela isoladamente e outra coisa é aplicar o uso dos verbos dentro das orações, tá bom? Que é o que nos interessa mesmo. Então, a primeira questão da página 74 diz assim: rellene los espacios con la forma correcta del verbo, entre parênteses, en pretérito imperfecto de indicativo. Então, nós vamos preencher os espaços de maneira correta, colocando o verbo entre parênteses, conjugando ele no pretérito imperfecto de indicativo, tá? Que é o pretérito imperfeito do modo indicativo. Então, vamos lá, letra A. Ella dijo que su hermano un chico conflictivo. El verbo ser. A gente já sabe que o verbo ser, ele é irregular. Então, ele não segue os padrões de composição com o prefixos e sufixos, tá? Então, ele tem um caso especial. E vocês vão voltar na tabela, vão ver que lá tem o verbo ser. Então, aqui primeiro eu identifico qual é o verbo ser. Quem é a pessoa? Qual persona que nós vamos conjugar? Su hermano, tá? Então, o seu irmão, o teu irmão. Então, esse irmão, ele é a terceira pessoa, tá? Eu estou falando com você do seu irmão, então uma terceira pessoa. E lá na tabela nos mostra que a conjugação é era, tá? Então aqui na frase, ella dijo que su hermano era un chico conflictivo, uma ação passada, tá? La B, el dinheiro a caridad, el verbo dar, mais uma vez, tá? Nós vamos voltar à tabela para a gente poder verificar como que nós vamos conjugar. O verbo dar, ele termina em AR. Então, ele vai seguir a mesma conjugação do verbo hablar, tá bom? Porque fazem parte da primeira conjugação. Então, ele dava, não é isso? O dinheiro. Nós vamos lá, ele, terceira persona. Nós vamos lá para a terceira persona. Qual é a terminação? Aba. Então, nós vamos colocar aqui como ele dava dinheiro a caridad. Tiramos o R de infinitivo e acrescentamos o aba, vale? La C. En la adolescencia, él, una novia guapíssima. O verbo tener, tá? Então, o verbo ter. A gente volta na tabela, mas antes a gente verifica em qual pessoa que nós vamos procurar. Então, ele, já tá bem claro aí. Terceira persona. Então, o verbo temer, que é ter, ele se conjuga igual ao verbo temer, vale? Então, terceira pessoa. Ele tinha uma novia guapíssima. Tinha uma namorada muito linda, né? Lindíssima. La D. Luiz no el examen, porque era muito desorganizado. Então, aqui eu tenho aprobar, é o verbo. Vamos identificar. Primeira conjugação, terminou em AR, tá? Então, quem é que é a pessoa que eu vou ter que conjugar esse verbo? No caso, é Luiz. Luiz é quem?
é outra pessoa, a terceira pessoa. Então, ele, não é isso? Então, nós vamos lá para a terceira pessoa no verbo aprobar. E aí, nós vamos acrescentar aba mais uma vez. Ele, Luiz, no caso, né? Luiz no aprobava el exame porque era muito desorganizado. Vale? Próximo verbo. Letra E. Pepe amaria. Verbo amar. Mais uma vez, terminou em AR. Vamos identificar o verbo, primeira conjugação. Qual é a pessoa que está presente aqui? Pepe. Pepe não sou eu nem é você, então é a terceira pessoa, tá? Então, ele amava Maria. Como é que vai ficar no passado? Eu vou tirar a terminação do verbo no infinitivo, que é a R, tiro e acrescento aba. Pepe amava a Maria. Vale? La F. No creo que ellos, unos malos chicos. Verbo ser. Ellos. Já tá bem clara a persona. Então, você volta na tabelinha. Ellos. Terceira pessoa do plural, eram. Então, eles eram malos chicos, certo? Sempre, gente, vocês têm que consultar a tabela. E para vocês consultarem a tabela, o segredo é somente esse. Verificou o verbo se é regular ou irregular? Beleza, terminação AR, ER ou IR. Descobriu? Procure em qual pessoa você vai conjugar o verbo. Pronto, aí você volta na tabela e verifica a terminação, beleza? Compreendido? Vamos para a letra G, não é isso? El médico não pensava que ele a recuperar-se. Então, aqui eu tenho o verbo ir, e eu tenho o pronome personal, ele. Então, eu já sei que é a terceira pessoa. Sei que o verbo é irregular, porque está lá na tabela dos verbos irregulares. Certo? Então, terceira pessoa, iba. Então, el médico não pensava que ele iba a recuperar-se. Vale? La H. Nuestros padres felices. Então, nossos pais. Então, nossos pais, terceira pessoa do plural, tá bom? Então, nós vamos voltar na tabela com o verbo ser, irregular. Terceira pessoa do plural, qual que é? Eram. Então, nuestros padres eram felizes. Vale? Primeira questão compreendida? Ótimo. Vamos para a segunda questão. Na segunda questão diz assim: reescribe las frases cambiando los verbos en pretérito imperfecto de acuerdo com a persona indicada em cada caso. Nós vamos reescrever a frase modificando os pronomes pessoais que estão entre parênteses e, consequentemente, também modificando o verbo, tá? Porque nós sabemos que o verbo sempre concorda com o sujeito, que no caso serão os pronombres personais, tá bom? É importantíssimo, gente, que vocês façam a correção, que vocês assistam a aula inteira para o aprendizado, tá? O nosso intuito é realmente aprender, certo? Então, vamos lá. Lá, mis abuelos me contavam anedotas increíbles. Nesta frase, os sujeitos são mis abuelos, plural. Entre parênteses, tá? Mi abuela. Então, você vai retirar mis abuelos e colocar mi abuela. E reescrever o restante da frase. Então, veja como que ficará. Mi abuela me contava, porque é apenas uma. Então, nós vamos para a terceira pessoa do singular, que é ella. Mi abuela me contava anedotas increíbles. Vejam como o verbo saiu do plural para o singular. Estava contaban e ficou contaba. Vale? La B. Sempre superava os problemas. Aí está em pessoal, certo? Nós vamos acrescentar as pessoas Ana e Pablo. Vale? Então, Ana e Pablo sempre. Eu tenho duas pessoas, tá? Não é apenas uma. Então, o verbo superaba vai ter que ir para o plural. Vamos fazer o contrário do que nós fizemos na primeira questão. Então, Ana e Pablo sempre superaban os problemas. Porque o verbo agora foi para o plural, porque as pessoas, os sujeitos, estão no plural, certo? La C. Lúcio e Júlia solamente miraban vídeo de humor. Eu vou tirar Lúcio e Júlia e acrescentar yo. Yo solamente. Yo. Como é que fica o verbo mirar
em primeira persona del singular. Aí vocês voltem lá na tabela. Eu miro. Eu miro vídeo de humor. Vale? La D. Leandro vivia por aqui, no? Você vai colocar esta frase conjugando os verbos na segunda pessoa do plural, vosotros. Então, vosotros viviais por aqui, no? Por que que vivia ficou viviais? Porque nós fizemos a coerência, né? Nós trabalhamos aqui a parte de coerência. La E. El hombre era rubio y llevaba sombrero. Singular, tá? Vamos colocar agora Julio e Andrés no lugar de el hombre. Então, Julio e Andrés eran rubios y llevaban sombreros. A frase toda deverá ir para o plural, tá? Vamos lembrar da questão de concordância, certo? Concordância verbal, no caso aqui. O verbo sempre concorda com o sujeito. Espero que vocês tenham compreendido um pouco mais esse pretérito imperfeito, vale? Agora nós vamos para a terceira questão, tá? Na terceira questão diz assim: identifique en el texto los verbos que están en pretérito imperfeito. Vamos ler o texto. Era uma vez um senhor que estava esperando sua esposa en la panadería cuando vio de repente aproximándose un chico muy triste. El hombre le preguntó por qué él estaba llorando. El chico le dijo que hacía 2 días que no comía nada, no tenía padres y vivía en las calles. El hombre se conmovió con la historia del chico y le pagó un desayuno en la panadería. Cuando llegó su mujer, el hombre contó toda la historia y los dos resolvieron adoptar el chico. Vale? Leitura do texto. Quais os verbos aqui que estão no pretérito imperfeito? Pretérito imperfeito. Vamos lá. Primeiro, era, porque está no passado, indicando uma ação que foi ocorrida lá, habitual, tá? Estava, também. Então, estava se repete, né? Estava esperando e estava llorando. Hacía, comia, tinha, bebia. Vale? Esses são os verbos da terceira questão, que estão no pretérito imperfeito, certo? Porque a maioria termina com ER, então por isso tem muito ia. E aí nós vamos para o nosso vocabulário. Nuestro vocabulário. Toda nueva realidade tecnológica trae consigo uma grande quantidade de nuevos vocabulários. El lenguaje de la net. Então, nós temos a nossa linguagem, que nós usamos no meio formal, nas nossas redações, produções textuais, cartas de emprego, né, currículos, são meios mais formais. Mas nós também temos uma linguagem na internet, uma linguagem própria, certo? Que inclui abreviações, que inclui gírias, que inclui ditados populares. Então, é um meio muito novo, então por isso surgem sempre novas palavras, tá? Então, vocês estão vendo aí na tabela algumas maneiras de se escrever na net, né? Em la net. O mas, a gente usa o mais, igual no português. Adiós. Vejam que tem a, dos. Então, adiós, apenas o a e o número 2. Además, además. Saludos, saludos, né? O número 2. Também, TMB, nada. ND, AK, apenas a letra A e o K. Estou, vejam aí como que se escreve estou, né? STOI. Quando, QND, te quiero mucho, TQM, né? Te quiero mucho. Bien, BN, bueno, BNO. Nos vemos depois, está escrito aí NS, BMS, DSPS, né? São abreviações. Nos vemos mañana, no te creas, guai, que é uma interjeição, igual, me dá igual, aí nós temos também porque, muito usado no português, e os símbolos de tristeza, lloro, decepção, confusão, alegria, sonrisa, carcajada, saca-língua e basteza. Então, aqui são ícones,
alguns, né, símbolos e algumas abreviações da linguagem na internet, certo? Nós vamos agora para o texto de interatividade. Palavras relacionadas à internet. Então, aqui nós vamos ter palavras que estão ligadas à internet, tá? Provavelmente vocês conhecem muito mais do que eu, só que a gente vai ver na língua espanhola, tá bom? Tem algumas que não estão aqui, aqui estão as principais, né? Tem muitas outras palavras que não estão presentes no nosso texto, tá? Então, vamos lá. Palavras relacionadas à internet. Avatar, personalidade virtual que pode adotar o usuário de determinados programas de charla en internet e que lhe permite cambiar de sexo, raça ou idade, adoptar a forma de um personagem de cómic. Os avatares podem comunicar-se por escrito ou por la voz, assim como fazer alguns gestos. Chat, né, em espanhol é a charla, é uma conversa. Ciberespaço. O ciberespaço é um lugar virtual, né, de encontro das pessoas que utilizam as redes eletrônicas. Então, é um espaço realmente na internet. Correio eletrônico, correspondência que tem sua origem em um ordenador e que viaja através do ciberespaço para ligar a outros. É tão rápido e efetivo que os usuários da internet se referem ao correio normal como correio caracol. No caso, o correio eletrônico é o nosso e-mail, tá, gente? É uma mensagem rápida, uma correspondência que sai do computador e viaja para vários outros de maneira muito rápida, tá bom? Download, bajar, pero hay que quien usa esta forma inglesa. Download, que é para baixar. Mas no espanhol é muito comum vocês encontrarem descargar, tá bom? Então, sempre que for para baixar alguma coisa, realizar um download, na língua espanhola é descargar, tá? E aí o e-mail, que é o correio eletrônico, né? Usa-se a abreviatura em inglês em alguns casos, mas na maioria mesmo correio eletrônico. Enlace, em las páginas web, conexões entre partes da página ou com outras páginas remotas. Então, o enlace é quando tem uma ligação dentro da internet entre um conteúdo e outro. Ícono, que é dibujo, por general pequeno e de imagem facilmente reconhecível, que normalmente serve para ativar um enlace. O ícone aqui são os desenhos, né, de cada aplicativo, de cada site que a gente consegue encontrar. Então, ele é bem pequeno, é fácil, é reconhecível, tá? Então, é o ícone. Internet, que é o conjunto de ordenadores, servidores, conectados em uma rede mundial que comparte um mesmo protocolo de comunicação e que presta serviços a los ordenadores que se conectam a essa rede. Internauta, pessoa que navega por internet, né? Então internauta mesmo. Interface, esse interface é um sistema de comunicação de um programa com o usuário, tá? Modem, que é o dispositivo que se usa para transmitir informação entre dois ordenadores através de uma linha telefônica ou de um cabo. Então, é o modem, né, que transmite o sinal de internet. A net, que é a internet, é uma abreviatura, tá? Então, na internet a gente não usa muito, em espanhol é net, a gente usa la red, tá? Então, sempre que vocês ouvirem falar em la red, é a internet, tá? A net, porque geralmente eles não usam mesmo essas abreviaturas em inglês, tá? Ratón, dispositivo que permite transformar os movimentos de la mano del usuário sobre um plano em movimento de um cursor sobre a pantalla do ordenador para elegir e ativar elementos, que é o nosso mouse, tá? Ratón, que realmente serve para você escolher com o cursor onde você quer clicar. Realidade virtual, que é uma simulação da realidade interativa. Servidor, que é o ordenador que suministra informação através de uma rede a outros ordenadores, chamados clientes. Então, é o servidor de internet, tá? Los memes. Eu amo os memes, gente. Acho cada um mais interessante que o outro, mais criativo que o outro, porque é uma linguagem simples, mas que exige criatividade. Para cumprir a função de meme, tem que ter criatividade, não é isso? Então, vamos lá.
Los memes son una forma de expresión que transmite una mensaje a través del humor. Mira los memes abajo y habla con tus amigos sobre los temas. Primeiro meme. Como convertir um tenedor de plástico em um de metal? Então, como é que a gente vai converter um garfo de plástico em um de metal? Não há como, né? É impossível. Isso foi muito chistoso. Mira como me riu. Então, isso foi tão engraçado. Veja como eu estou sorrindo, né? Estou me acabando de rir. E la dieta, que tem puerta, né? Então, a dieta foi por água abaixo. Depois, em la página 78 e 79, vosotros tienen uma atividade para hacer, vale? Então, vocês irão ler o texto. É um texto interessantíssimo, que nós vamos comentar na próxima aula, tá? É um texto que fala sobre o uso das redes sociais, alguns dos peligros de Facebook para os niños, tá? Então, quais são os perigos do uso do Facebook para as crianças? Vocês vão fazer a leitura deste texto, certo? E depois, no caderno, vocês vão fazer o cabeçalho bonitinho, letra legível, e vão colocar as experiências de vocês, né, que vocês tiveram com a internet. Então, vocês concordam que é perigoso o uso das redes sociais? Que perigos nós podemos encontrar nas redes sociais, tá? E aí tem alguns perigos que estão aí, certo? E que dica que vocês dão para as crianças que também usam Facebook, usam Instagram, enfim, as redes sociais, para que elas não caiam nesse perigo, que elas tenham cuidado. Quais são as dicas de vocês? Vocês vão anotar, depois de anotar com letra bem legível, vão fotografar e me enviar. Sacar foto, vale? Hasta nuestra próxima clase de espanhol. Besos, hasta la próxima.